As histórias mais inacreditáveis da Copa do Mundo não aconteceram dentro de campo. Elas aconteceram nos bastidores, quando ninguém estava olhando. Enquanto milhões assistiam aos jogos, um dos maiores troféus do futebol simplesmente desapareceu, mas um cachorro acabou resolvendo o caso. Em outro momento, jogadores entraram em campo usando camisas compradas em uma feira de rua. Então, confira 8 curiosidades da Copa do Mundo que você não sabia. Número 1. O troféu roubado e destruído no Brasil. Até 1983, o troféu da Copa do Mundo era o mesmo. Ele sobreviveu a roubos, atravessou guerras, mas acabou desaparecendo permanentemente no Brasil. Em 1970, após vencer 3 Copas do Mundo, o Brasil conquistou a posse definitiva da taça Jules Rimet. O objeto, feito de ouro maciço, não era apenas um símbolo esportivo, mas um dos itens mais valiosos da história do futebol mundial. Mesmo com esse valor, a forma como o troféu era armazenado levantava dúvidas. Ele ficava exposto na sede da federação, protegido por um sistema de segurança considerado fraco para a importância do objeto. Até dezembro de 1983, quando criminosos invadiram o local durante a noite, o segurança foi rendido e os ladrões tiveram tempo suficiente para acessar a área onde o troféu estava guardado. As investigações avançaram e chegaram a suspeitos ligados ao crime. Com o tempo, a conclusão mais aceita pelas autoridades foi que o troféu havia sido derretido e transformado em barras de ouro. Isso significava que o objeto original, usado desde as primeiras Copas do Mundo, havia sido destruído. Não havia possibilidade de recuperação. Número 2. O cachorro que salvou a Copa do Mundo. Em março de 1966, alguns meses antes da Copa do Mundo na Inglaterra, a taça Jules Rimet, o troféu original da Copa do Mundo feito de ouro maciço, estava em exibição pública no Westminster Central Hall, em Londres, e foi roubada em plena luz do dia. A imprensa britânica tratou o caso como um constrangimento nacional. Jornais de vários países começaram a ridicularizar a segurança inglesa. E nos bastidores, a Federação Inglesa já considerava o pior cenário e começou a produzir uma réplica secreta. Até o dia 20 de março de 1966, quando um homem chamado David Corbett estava passeando com seu cachorro, Pickles, no sul de Londres. Durante o passeio, o cachorro começou a puxar a coleira e insistiu em cheirar algo perto de um carro estacionado. Corbett decidiu verificar e encontrou um pacote embrulhado em jornal. Ao abrir, encontrou a taça Jules Rimet. Ele levou o objeto até a polícia e inicialmente foi tratado como suspeito, mas após verificação foi liberado, e o verdadeiro culpado nunca foi identificado. Pickles se tornou uma celebridade mundial. Ele apareceu em programas de televisão, recebeu prêmios e ganhou 1 ano de ração. Meses depois, quando a Inglaterra venceu a Copa do Mundo, o cachorro foi convidado para o banquete oficial como forma de agradecimento. Número 3. As 4 estrelas do Uruguai antes da Copa existir. O Uruguai é a única seleção com mais estrelas na camisa do que Copas do Mundo conquistadas. Para entender isso, precisamos voltar para antes de 1930, quando o futebol internacional não tinha um torneio próprio como hoje. O que existia eram os Jogos Olímpicos, e naquela época eles representavam o mais alto nível do futebol mundial e eram organizados com participação direta da FIFA, reunindo as principais seleções do mundo. Em 1924, a seleção uruguaia viajou para Paris para disputar as Olimpíadas. Para os europeus, era praticamente uma equipe desconhecida, mas dentro de campo, o Uruguai jogava de uma forma completamente diferente, com passes rápidos, movimentação constante, domínio técnico e uma leveza que surpreendeu todo o continente. 4 anos depois, em 1928, nas Olimpíadas de Amsterdã, o Uruguai voltou e novamente venceu. Quando a FIFA decidiu criar a primeira Copa do Mundo em 1930, a escolha do país sede não foi por acaso. O Uruguai foi escolhido porque já era reconhecido como o melhor time do planeta. E jogando em casa, confirmou isso ao vencer a primeira Copa do Mundo da história. 20 anos depois, em 1950, voltaria a vencer no Brasil. Com isso, o país acumulou 4 títulos de nível mundial. Décadas depois, quando surgiu a padronização dos títulos da Copa do Mundo, apareceu a discussão se o Uruguai poderia manter as 4 estrelas. A Federação Uruguaia apresentou documentos históricos, mostrando que as Olimpíadas de 1924 e 1928 foram organizadas sob supervisão da FIFA e reconhecidas na época como títulos mundiais. A própria FIFA acabou reconhecendo esse argumento. Por isso, até hoje, o Uruguai entra em campo com 4 estrelas na camisa, mesmo tendo conquistado oficialmente 2 Copas do Mundo. Número 4. A origem da camisa azul do Brasil. Antes da tradicional camisa amarela e verde, a seleção brasileira usava o branco como cor oficial, mas isso mudou em 1950. Naquele ano, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo dentro do Maracanã para o Uruguai. E como o time usava branco, aquela imagem ficou marcada como um símbolo de derrota.
Em 1958, na Copa do Mundo, na Suécia, a seleção chegou novamente à final. E o adversário era a própria Suécia. Como as duas equipes usavam cores claras, por regra, o time da casa tinha prioridade para manter seu uniforme principal. Então, o Brasil precisaria trocar de uniforme. A única opção era uma cor considerada azarada. Então, a delegação saiu para comprar camisas azuis na própria Suécia. Os escudos foram retirados das camisas originais e costurados manualmente nas novas. Tudo foi feito pouco antes da final. A ideia do chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, era dizer aos jogadores que o azul representava o manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que aquela cor traria proteção e que a partida teria um significado especial. Os jogadores entraram em campo confiantes, e o Brasil venceu a Suécia por 5-2, conquistando sua primeira Copa do Mundo. E aquela camisa azul, que surgiu de uma solução improvisada poucas horas antes da final, se tornou oficialmente o uniforme reserva da seleção brasileira. Não esqueça de deixar o like no vídeo se você está gostando dessas curiosidades e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 5. As camisas compradas no mercado. Em junho de 1986, a Argentina se preparava para um dos jogos mais intensos da história da Copa do Mundo. As quartas de final contra a Inglaterra não eram apenas uma partida de futebol. Havia um enorme peso político e emocional envolvido, já que apenas 4 anos antes havia acontecido a Guerra das Malvinas, um conflito armado entre os dois países. Mas o uniforme reserva da seleção argentina, feito de algodão pesado, era completamente inadequado para as condições da Cidade do México. A partida seria disputada ao meio-dia, com calor intenso e grande altitude, o que já dificultava a respiração dos jogadores. Durante os treinos, o técnico Carlos Bilardo percebeu que os jogadores estavam se esgotando muito rápido. A camisa absorvia o suor, ficava pesada e tornava o desempenho físico ainda mais difícil. Então, membros da comissão foram enviados às ruas da Cidade do México com a missão de encontrar camisas azuis leves, de qualquer origem, que pudessem ser adaptadas para a partida. De volta ao hotel, costureiras trabalharam durante a noite para colocar o escudo da seleção nas novas camisas. E no dia do jogo, os jogadores entraram em campo usando aquele uniforme improvisado. Foi com essas camisas que Diego Maradona protagonizou 2 das jogadas mais famosas da história do esporte. Primeiro, o gol que ficou conhecido como a Mão de Deus. Minutos depois, o gol que seria eternizado como o gol do século. A Argentina venceu por 2-1. E por anos, essa história permaneceu pouco conhecida fora dos bastidores. Só mais tarde, em entrevistas e na própria autobiografia, Maradona confirmou que a camisa não era um uniforme planejado oficialmente. E hoje ela vale milhões. Número 6. O troféu em uma caixa de sapato. Em 1938, a Itália venceu sua segunda Copa do Mundo, derrotando a França na final e levando novamente a taça Jules Rimet para casa. Pouco tempo depois, a guerra se espalhou rapidamente, cidades foram ocupadas, governos caíram e qualquer objeto de valor se tornou alvo imediato de confisco. A taça Jules Rimet, feita de ouro maciço, estava guardada em um banco em Roma. Em teoria, era o lugar mais seguro possível, mas para Ottorino Barassi, presidente da Federação Italiana de Futebol e vice-presidente da FIFA, isso não era suficiente. Bancos estavam sendo invadidos, cofres estavam sendo arrombados e tudo de valor estava sendo levado. Se alguém descobrisse que o troféu estava ali, ele se tornaria apenas mais uma peça de ouro para ser derretida e transformada em recurso de guerra. Então Barassi, sem avisar quase ninguém, retirou o troféu do cofre do banco e levou para sua própria casa. Quando chegou em casa, ele pegou uma velha caixa de sapato, colocou o troféu dentro e o escondeu debaixo da própria cama. Durante semanas, a cidade viveu sob tensão constante. Inspeções, buscas e movimentações militares eram frequentes. Anos depois, com o fim da guerra e o retorno das competições internacionais, o troféu foi devolvido oficialmente e voltou a circular nos eventos da FIFA. Número 7. O Milagre de Berna. Em 1954, a Copa do Mundo na Suíça parecia já ter um vencedor antes mesmo da final acontecer. A Hungria era considerada a melhor seleção do mundo, invicta há anos e jogando um futebol dominante, chegando a derrotar a Alemanha Ocidental por 8-3 durante a fase de grupos. Pouco antes da partida, no dia 4 de julho, uma forte chuva começou a cair. O campo rapidamente se transformou em uma superfície pesada, irregular e escorregadia. A bola não rolava facilmente, e cada movimento exigia muito mais esforço físico. A Hungria entrou em campo usando suas tradicionais chuteiras de couro com travas fixas. Elas eram pesadas, absorviam água e rapidamente perdiam aderência no campo encharcado. Mas do outro lado, os jogadores alemães estavam usando chuteiras com travas removíveis. Isso permitia ajustar o tamanho das travas de acordo com o terreno.
Com essa adaptação nas chuteiras, a Alemanha conseguiu virar o jogo e vencer por 3-2, e o apito final confirmou uma das maiores viradas da história das Copas do Mundo, que até hoje é conhecida como o Milagre de Berna. Número 8. O beijo na careca. Em 1998, a França sediava a Copa do Mundo sob enorme pressão. Jogar em casa significava carregar as expectativas de um país inteiro. Foi nesse cenário que algo incomum começou a se repetir. Antes de cada partida, ainda no túnel que levava ao campo, o zagueiro Laurent Blanc se aproximava do goleiro Fabien Barthez e beijava o topo da sua cabeça. E à medida que a França continuava vencendo, aquele gesto começou a ganhar significado e passou a ser repetido antes de cada jogo. E quanto mais o time avançava, mais difícil se tornava quebrar essa sequência. Mas esse não era o único padrão dentro da equipe. Durante o trajeto de ônibus até os estádios, os jogadores sempre ouviam a mesma música, no mesmo volume, na mesma ordem, quase como uma forma de controlar a tensão antes de entrar em campo. A França continuou avançando sem quebrar o ritual até chegar à final. Contra o Brasil, venceu por 3-0, conquistando sua primeira Copa do Mundo. Se os jogadores tivessem parado o ritual e perdido, no fundo com certeza acreditariam que esse teria sido o motivo. Não deixe de conferir o próximo vídeo, onde eu falo mais 8 coisas que você não sabe o significado. Mas antes, comenta qual dessas histórias mais te surpreendeu e quem você acha que vai ganhar a próxima Copa do Mundo.